Estamos começando mais um check-up, o programa médico para você se informar cada vez mais. O mundo hoje está muito mudado, está muito rápido, conhecimento e informação estão sobrecarregando todos nós. E isso afeta a nossa mente também. O número de transtornos mentais vem aumentando gradativamente ano após ano. E para falar sobre isso, nada melhor que o nosso convidado, o Dr. Henrique Cassis. Olá, doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Daniela, obrigado, viu? Obrigado por esse convite, pela sua oportunidade, né? Vamos lá, vamos, né, ver o que eu posso ajudar, né, a elucidar, desvendar, esclarecer, né? Fala um pouquinho do senhor pra gente, doutor Henrique, se presente. Olha, eu sou psiquiatra, tá? Especializado, né, pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu tenho 2 títulos em psiquiatria, né? Eu tenho o título de psiquiatra geral e eu tenho uma outra especialização que é dentro da psiquiatria, que é psiquiatra do idoso, né? Então eu tenho 2 títulos, né, o de psiquiatra e psicogeriatra. E isso me traz aí a oportunidade de estar trabalhando com uma gama muito ampla de transtornos, né, de relações com familiares, de situações, de comportamentos que é cada vez assim mais positivo para o trabalho e para a capacidade de ajudar, né? Eu trabalho no consultório, trabalho também no hospital, né? Mas a maior parte é de consultório mesmo, né? A maior parte do tempo. E tenho minha rotina sem tomada aí, né? Disciplinada, tomada, né? E em favor aí dos meus pacientes, né? É um prazer tê-lo aqui, doutor. Obrigado. Vamos começar Vamos começar. A nossa entrevista? Então, doutor, primeira pergunta. O que exatamente faz um psiquiatra e quando que a pessoa deve procurar esse especialista? Olha, um psiquiatra, né? Ele é um médico que cuida da parte das emoções, comportamento, né? Parte cognitiva também, né? Então, essa parte da psicogeriatria já entra muito a questão de cognição, que é função executiva. Eu vou detalhar melhor. Bom, um psiquiatra, ele trata da parte emocional dos pacientes, né? Mas aí a gente pode também abranger, né, a parte comportamental, né? A parte cognitiva, tá? Verificar tudo isso, fazer a relação com a parte física e a parte social, né? Porque a mente humana, ela é como se fosse uma grande biblioteca. A mente humana é onde tudo acontece, né? Então, assim, nós temos que aprofundar nela e para desvendar tudo o que está acontecendo, o que leva esse paciente a ter o sofrimento, entendeu? Então, assim, o psiquiatra, ele é responsável por isso. Por desvendar esse mistério todo. Por desvendar esse mistério todo, né? Certo. E ajudar o paciente. Certo. Junto com outras disciplinas também, como terapeutas, né? Terapeutas comportamentais, né? Ocupacionais, né? Os terapeutas ocupacionais, psicólogos, né? Então, assim, isso entra junto no trabalho. Conjunto. É um conjunto porque envolve muitas coisas, entendeu? Daniela, envolve, assim, que nem eu disse, a parte das emoções, de comportamento, de cognição, né? Então, assim, e o psiquiatra, ele vai tentar coordenar isso tudo para que o paciente, ele melhore, se restabeleça, retoma as atividades, né? Tem uma vida mais saudável. Funcional, sem sofrimento, saudável, né? Não, certinho. Como eu disse no começo, né? Os transtornos mentais, eles estão aumentando gradativamente, né, na sociedade. Sim. Acho que por conta de inúmeros fatores externos, inclusive. Sim. E, ultimamente, a gente está vivendo uma epidemia de depressão e de ansiedade. Como que a gente diferencia, doutor, a tristeza comum de uma depressão clínica?
Olha, a depressão clínica é uma síndrome, tá? Então, quando eu falo síndrome, eu falo muitas alterações, tá? A tristeza, ela pode ser reativa a uma situação, né? Então, por exemplo, acontece uma situação, né? E aí a gente adota uma emoção negativa, com a valência mais negativa, né? Em relação àquela situação, tá? Ela pode ser reativa, às vezes ela pode ser até, né? Sem ter eventos precipitantes. Certo. Então a pessoa às vezes se acorda angustiada com o que enxerga, na situação que se encontra, né? Mas sem uma coisa, né, que precipita, né, Sem uma um situação, gatilho sem específico. um gatilho específico. Mas isso fica limitado a essa circunstância, tá? A depressão, nós já vamos ter um aumento do espectro, tá? Nós vamos ter uma alteração do humor, que aí já é uma alteração da parte de sentimentos, de visão de mundo, né? Não só a parte de emoção, mas uma parte de afetiva, que nós podemos dizer, né? Mais negativa, tá? Então, a disposição afetiva do paciente, ele fica mais negativo. Então, como ele vê o mundo, como ele reage às situações, quando ele pensa no futuro, nós vamos ter desinteresse, tá? Nós vamos ter falta de motivação, fadiga, cansaço. Então é um cansaço em que não é aquele cansaço que chega às 6 horas da tarde, entendeu? Tá todo mundo moído. Tá né? todo mundo cansado, mas a pessoa acorda bem e tem uma vida produtiva, funcional, né? É um cansaço mais uma sensação de falta de energia ao longo do dia. Alterações, que aí nós vamos ter alteração de sono secundária, alteração de apetite e peso secundário, alteração de iniciativa, alteração de motivação, tá? Eu tô exemplificando, assim, Pra gente poder os entender. fatores, Né? e não necessariamente a pessoa com depressão vai ter tudo isso, né? Mas o que pode ser acarretado? Um prejuízo cognitivo importante, né? Dos domínios cognitivos. E o que é cognição? Atenção, linguagem, capacidade de fazer as coisas, memória, né? Então tem muitos pacientes que chegam quando estão deprimidos e falam assim: eu tô com a memória ruim. Então me questiona se tem Alzheimer, né? Quando na verdade tem uma alteração de memória secundária à depressão, capacidade de prestar atenção, se cansa logo quando vai se engajar ali em atos mais que demandam mais, baixa de autoestima, sentimentos de culpa, vontade de morrer e às vezes até a questão do suicídio, né? Muitas vezes em depressão mais grave, e sintomas psicóticos, que são aí já uma coisa mais grave. Mais grave, sim, mais Certo. grave do quadro depressivo. Certo. A tristeza, ela fica limitada ali, aquela situação. A depressão é toda essa síndrome, esse aumento, Esse emaranhado de esse coisas. emaranhado de coisas. Então a gente pode resumir que a tristeza passa rápido. Olha, a depressão, ela dá e fica. A tristeza, ela é mais limitada, entendeu? Às vezes, por exemplo, numa situação de luto, às vezes um luto normal até 2 anos, né? Principalmente idoso. E a pessoa às vezes pode se sentir entristecida por vários momentos ao longo desse tempo, né? Ou devido a uma perda de algum ente querido, sentir tristeza ao longo da vida em determinados períodos, mas ele fica limitado àquela situação. A depressão, ela é abrangente. Ela expande para outras áreas, né? E quais são os primeiros sinais de alerta que as pessoas costumam ignorar? Olha, eu vou te falar. Sono, tá? A questão do sono. O sono, ele é uma das primeiras alterações que podem acontecer. Questão somática, dor, né? Então, assim, tem um dado, né, que 50% dos pacientes com depressão buscam o atendimento no pronto-socorro por causa de dor. Então, dor no corpo, uma dor mais assim, valorizada, né? O estilo da fibromialgia, por exemplo. Estilo de fibromialgia, né? Então, essas são questões importantes. Outras questões também, a perda de funcionalidade, né? Ou seja, existe o absenteísmo,
né? Que a pessoa está com transtorno e começa a faltar. Mas existe o presenteísmo, que é a pessoa ir no trabalho e não começar e não produzir como deveria. Entendeu? Então essa queda de produção, tá? Prejuízo de relação com outras pessoas, com os familiares, né? Então assim, sofrimento, isso tudo envolve aí, né? Tá ligado, né? São coisas que a Aos gente transtornos, precisa... aos transtornos psiquiátricos. São coisas que a gente no precisa geral. observar tanto Sim. na gente quanto nos nosso Sim. círculo familiar. Qualidade de vida, funcionalidade, sintomas, interação com terceiros, né? A gente precisa ver como é que estão essas áreas. Certo. O senhor comentou mais um pouco antes que o tratamento ele é abrangente. Ele é abrangente. Né? Não só com o psiquiatra, mas com Sim. outras áreas também. E o grande método utilizado para tratar os transtornos mentais são os remédios, né? Sim. Aí eu vou começar a perguntar um Então, pouco vamos. mais profundo. Sim. Antidepressivo vicia? Não, antidepressivo não vicia, Não tá? vicia. Não vicia de jeito nenhum, tá? O que acontece é que nós temos períodos durante o tratamento, né? Nós temos o período de estabilização, quando nós vamos estabilizar o paciente. Nós temos o período de manutenção, de continuidade, na verdade, o segundo período é de continuidade, na onde a doença ainda existe, tá? E a medicação está ensinando o cérebro a funcionar de uma outra forma. A gente pode dizer isso, né? Que a medicação ela muda o cérebro e até mesmo as sinapses, né? A via que as sinapses percorrem para o cérebro funcionar de uma outra forma, tá? Nesse período, né, o que acontece muito é a pessoa ter a interrupção prematura do tratamento, né? E a doença ainda está nativa, tá? Então a doença volta. Mas às vezes a pessoa projeta no remédio. Falou, remédio vicia, porque aí eu parei de tomar, voltou tudo, então eu tenho que ficar viciado no remédio. Tomando remédio direto. Quando na verdade é a patologia que ela existe ainda. E depois de 6 meses nós temos um período de manutenção, que aconselha-se, né, a depender das patologias aí, tratamentos mais prolongados, né? Aí tem os guidelines e tudo mais, né? Mas assim, o que a gente pode também falar é que o transtorno psiquiátrico ele é recorrente. Pouquíssimas pessoas vão ter um transtorno psiquiátrico uma vez na vida só, né? Você pega os transtornos ansiosos, transtornos que tem outros transtornos também como bipolar, esquizofrenia, que pode cronificar, depressão também, né? Então, na verdade, é o seguinte, o que está viciado, às vezes, ao longo do tempo, é o funcionamento cerebral, que ele vicia em funcionar de um jeito. Certo. E aí, com a medicação, nós mudamos. Mas se para, o cérebro volta a funcionar do outro jeito, do jeito que estava antes, entendeu? Então, É igual quando a gente faz regime. O corpo acostumado a ser gordo, emagrece, para de fazer o regime, ele volta ao normal. Né? E o negócio é tão complicado que nós temos hormônios produzidos pelo tecido adiposo que ele informa o cérebro o tamanho que o corpo tá. Então, se você diminui de tamanho, esse hormônio diminui, né? E aí ele informa pro cérebro, essa pessoa diminuiu de tamanho. Na evolução do homem, isso aí é errado, é problemático. É problemático. Ele teria que estar aumentando de tamanho. E o cérebro depressivo funciona da mesma forma também. O cérebro depressivo ele funciona com menos neurotransmissor, né? Então, assim, ele está funcionando com menos, nós melhoramos, né? Aumenta os neurotransmissores com as medicações, os antidepressivos, né? E aí ele volta a funcionar bem, a pessoa fica bem, funcional, mas depois se tira, ele está viciado em funcionar daquela forma, por questões genéticas, por questões de estressores ao longo da vida, por questões sociais, por questões de relações, né? Então, por questões de trabalho, né? Então, assim, tudo isso, né, contribui, está relacionado. E é possível fazer esse tratamento só com terapia ou depende do caso? Depende do caso, tá? Depende do caso. Padrão ouro para tratamento de transtorno psiquiátrico é terapia e medicação, tá? Alguns casos a pessoa pode melhorar só com terapia
Em alguns casos a pessoa pode melhorar só com remédio, tá? Mas eu sempre falo para meus pacientes, padrão ouro de tratamento é a psicoterapia com o tratamento medicamentoso. Os dois juntos, né? Em paciente idoso, também indico TO, físio para manter massa magra, né? Então, assim, terapia ocupacional. Então, é uma gama, né? É uma equipe que a gente trabalha, né? Equipe. Não dá para trabalhar só na parte do medicamento. Não só. O paciente ele tem que ter a noção de que ele vai precisar ocupar o tempo e a mente dele com outras coisas. Ele vai também, ter que né? montar uma equipe que joga junto com ele, entendeu? Na questão da doença, em questão de adoecimento, e sabe? A família, nesse caso, é essencial, né? Muito importante, né? Uma família construtiva é muito importante, é muito diferente de uma família disfuncional, que não é construtiva em relação ao tratamento, em relação, assim, a acompanhar o paciente, ao acolhimento, né? Então, assim, a ajudar, facilitar essa questão para o paciente, sabe? Certo. Você que está em casa, que faz tratamento psiquiátrico, não pare o remédio por conta própria, tá? Siga as orientações do seu médico para não piorar o seu caso. Perfeitamente. Não pare. E, como a gente está falando de saúde mental, que ela não envolve só o remédio, que ela envolve também o meio em que a pessoa está inserida, Sim. As redes sociais. A gente está vivendo num mundo que está bombardeado por informações, né? Rede social, ela impacta na saúde mental? Olha, eu li uma coisa interessante recentemente, que fala que uma criança de 8 anos, hoje, em um dia, tem mais informações do que o imperador romano, naquela época, né? Então imagina para um cérebro que capta, né? Que está amadurecendo, para pessoas também que estão mais vulneráveis, entrar em contato com tantas coisas, né? Ela pode ser um estressor, sim, a rede social. Nós temos lá muitas informações, muitas realidades sendo colocadas como ideais, né? Muitas informações que não são verdadeiras, né? Inclusive que podem levar o paciente para um caminho que não deve ser tomado, entendeu? Então a rede social tem que ter muito cuidado, entendeu? Com o conteúdo que se vê, né? Com a qualidade de informação, frequência, né? E o ambiente de trabalho, ele também afeta a pessoa emocionalmente? Deixa doente? Também, deixa doente. Nós temos ambientes de trabalho assim, que são maléficos para a pessoa, né? Que são assim, que adoecem, são adoecedores também, né? Não só o trabalho, mas o convívio em si. Convívio, né? Relações, né? Como a dinâmica evolui ali, né? Então, assim, isso influencia também, sabe? Certo. E falando em trabalho, a gente vê muito o pessoal se afastando por causa do burnout. Certo. Burnout é diferente de depressão ou eles estão ali paro a paro? Olha, eu preciso dizer uma coisa assim, que tecnicamente o diagnóstico de burnout, ele, pela legislação, né, por normas, ele tem que ser feito, ele é feito de uma maneira diferente, tá? Às vezes o pessoal toca nessa questão de burnout como se fosse uma coisa, tá, assim é burnout, uma coisa sem critério. Nós temos que ter muito critério para falar burnout. E muito depressão também. Né? E depressão também. Hoje essa questão de burnout está muito simplista. Porque pelas leis, o profissional ele tem que visitar até o ambiente de trabalho, comprovar que o ambiente de trabalho é adoecedor. Tá? E fazer vínculos, né? Vínculos com a questão da doença. Então não é tão simples assim, né? Falar que é burnout, né? E a depressão também ela tem que ser muito criteriosa, mas o que eu vejo, né, que nós já falamos, são que pessoas com depressão, ansiedade, elas se tornam, tudo fica muito mais difícil para elas. Então uma coisa que já era difícil, num ambiente difícil, né, uma coisa que não é uma ocupação que não é fácil, ela se torna muito mais pesada, entendeu? Devido a mudanças de iniciativa, cognitivas, de humor,
né? Que leva à incapacidade, tá? A depressão e a ansiedade são muito incapacitantes, né? Então, assim, a questão do burnout está sendo um pouco, tecnicamente, não está sendo muito bem diagnosticado, né? Mas a avaliação não está sendo feita da forma correta. Da forma como deveria ser feita, entendeu? Mas a depressão, devido, né, a questões de trabalho, ela existe. Né? A relações, né? E também a incapacidade laboral devido à depressão, à ansiedade também existe. Existe também. Né? Mas são coisas diferentes. Não é, a gente não pode falar. É burnout. Tem que ser bem analisado. Tem que ser bem analisado. Certo. Então, doutor, a gente vai entrar então agora num ponto um pouco mais delicado. Né? A gente comentou anteriormente que a depressão não bem tratada, ela pode levar a casos extremos, Sim. né? E como suicídio. Sim. Às vezes até mutilação, que a gente vê em muitos casos, né? E como que a gente identifica a ideação suicida nas pessoas que estão ao nosso redor? Olha, ambivalência em relação à vida, né? Eu acho que existem fatores de risco, né? Então, assim, o maior fator de risco, que são coisas que podem levar a gente a pensar já que aquela pessoa tem uma predisposição. Então, o maior fator de risco é uma pessoa já ter tentado suicídio. Certo. Tá? O segundo é o adoecimento. Está em curso uma comorbidade psiquiátrica, né? Sentimentos de desespero, desamparo, tá? Nós temos também a distribuição por gênero, né? A mulher, ela tenta mais, mas o homem, ele consegue mais se matar, né? Extremos de idade, extremos de renda, traumas da infância, presença na família, tá? Então são coisas que a gente já tem que ficar assim, bom, será que tem fator de risco, que não, se não? E assim, a ambivalência em relação à vida, se vale a pena ou não, se eu devo, será que eu tô nessa, ou às vezes é melhor, às vezes a gente morrer, seria melhor morrer, né? A pessoa pensa, né? A impulsividade também é um fator de risco, né? Situações precipitantes como ruína financeira, né? Separação. Então são coisas que a gente tem que ficar de olho. Então, assim, tem transtorno psiquiátrico, né? Começa a ficar ambivalente em relação à vida. Tem alguma desses critérios a gente já tem que pensar na relação ao risco. E o interessante é que não é só depressão, tá? O paciente com esquizofrenia se suicida mais, o paciente com pânico se suicida, o paciente ansioso se suicida, né? O suicídio, ele não está só ligado à questão depressiva. Paciente mania, paciente, né, no transtorno bipolar. Então, há uma suicidabilidade em outros transtornos também, certo. Entendeu? E falar com as pessoas sobre o suicídio ajuda na prevenção dele? Olha, sim ajuda, tá? Existem estudos, né, que falam que às vezes pode ser um fator precipitante, mas a maioria dos estudos falam que deve ser abordado, esse assunto ele deve ser abordado em consulta, né? Ser abordado assim, essa vontade da pessoa por profissionais preparados, entendeu? Certo. E o que o familiar deve fazer assim que observar que alguém ali do seu entorno está correndo esse risco? Olha, procurar ajuda, né? Então, assim, procurar ajuda de profissional, acolher, né? Tentar estabelecer, se tiver um vínculo positivo, né? Uma confiança, né? Amparar, né? E tentar buscar ali ser a pessoa que organize a situação, porque a maioria das vezes a pessoa que está nessa situação, ela está desorganizada. E está sozinha, né? Ela está sozinha, ela está desorganizada, ela está indecisa, né? Eu falo desorganizado, não é desorganizado assim, bagunçando o ambiente, eu tô falando de desorganizado psíquico, mentalmente, né? Mentalmente, né? Então, assim, ela precisa de alguém para estar junto com ela ali, né?
E a equipe profissional, ela faz isso, né? Multiprofissional. Deixar a né? pessoa sozinha é pior, né? É pior, sim. Porque solidão, ela quer se isolar, né? Sim, a solidão é fator de... Porque a tendência é querer se isolar. Sim, muitas das vezes. Né? Então, tem sempre que ter um chato no pé dela, né? Pra ficar ali, né? Tem que ter uma pessoa amorosa, né? Junto com ela, né? Eu digo mais assim, né? Tem que ser uma pessoa amorosa, que insista, né? Que pegue no pé da que pessoa. Que muitas vezes né? a pessoa ela quer se isolar. Mas uma pessoa amorosa, com vínculo positivo, isso é muito importante. Certo. Né? E é uma condição muito triste, né? Pra família toda, né? Muito triste. Doutor, a gente tá falando de várias coisas aqui. O senhor falou do sono. Né? E a alimentação, ela influencia também? Sim, claro. Importantíssimo, né? Manter uma alimentação equilibrada, sono equilibrado sono também. equilibrado, rotina, exercício físico, né? Estimulação cognitiva, né? Às vezes eu falo estimulação cognitiva, às vezes o pessoal pensa numa coisa muito elaborada. Mas não, né? Você acordar cedo, com um despertador, ter um relógio, ter um calendário. Manter uma rotina. Abrir a janela, deixar o sol entrar, fazer um exercício, conversar com pessoas. Se a pessoa tiver incapacidade, né, laboral, tentar fazer uma leitura, escutar alguma música, né? Então isso estimula o cérebro. Né? Então tudo isso é muito importante. Certo. Viu? Se a gente for ver pela questão comportamental. E isso é uma rotina básica, né? Para proteger a saúde mental de qualquer pessoa. Né? Sim. Você manter aquela rotina sua de todo dia e tá sempre aprendendo alguma coisa, colocando a cabeça para funcionar, né? Exato. Buscando criar novos conhecimentos, novas sinapses, né? Sim, exatamente, novas sinapses, né? Então, você que está em casa, nada de ficar ali, ó, parado, olhando por nada. Faz com a vovó, pega um crochê, vai pegar uma tinta, vai pintar, vai aprender a fazer alguma coisa, aprender uma língua diferente, mas mantém o teu cérebro em movimento. Daniel, né? Como o corpo, né? Exato, e a questão, assim, de não restringir, entendeu? De não tentar, não ficar limitada, isolada, né? Restrita, né? Lógico que o transtorno mental, ele acaba levando a isso, mas assim que a pessoa também começar a ter capacidade, aumentar cada vez mais o repertório, entendeu? De convívio, de atividade, entendeu? De exercício, né? De estreitamento de laço afetivo, sabe? Sim. Então isso é muito importante, entendeu? Evitar restrição. Certo. O isolamento. O isolamento é o mais complicado de todos, né? Exato. É o que a gente deve combater mais nessa fase. Exatamente. E que conselho o senhor daria, doutor, por exemplo, para quem tá sentindo que está no limite? Procurar ajuda, né? Procurar ajuda. Né? Hoje nós temos uma gama aí ampla de estruturas, né? Públicas, privadas, de diferentes níveis, né? Tem que procurar ajuda. Tá? Há como resolver, entendeu? Às vezes a pessoa que está no limite, ela se sente muito desesperançosa, né? E ela não enxerga a luz no fim do túnel. Né? Então ela perde o brilho da vida. Ela perde o brilho e ela acha que aquela situação ela é definitiva, entendeu? Que ela vai continuar assim, que não há solução, né? Então, assim, procurar ajuda, né? É essencial. É essencial. Essencial. E a gente escuta muito, que a gente fala assim, uma família que alguém tem um transtorno mental, a família também adoece. Adoece. O ideal seria a família procurar ajuda junto do mesmo profissional que está tratando a pessoa? Olha, depende, tá? Seria interessante, por exemplo, o profissional estar falando com a família? Olha, eu como psiquiatra, eu trato de famílias. Eu tenho, né, não são todos, mas eu tenho famílias que vão no meu consultório. E eu trato, né, as pessoas da família. Mas eu não faço terapia, entendeu? Então, assim, apesar da minha abordagem ser uma abordagem também voltada para entender a dinâmica e ter uma escuta, né,
Quando eu vejo a questão né, que precisa ser abordada via terapia, não sou eu que faço. Certo. Entendeu? Eu encaminho. Então, assim, e na terapia, geralmente, né, na psicoterapia, geralmente não se tratam as mesmas pessoas. As pessoas da mesma família. Exato. Né? Mas é interessante o profissional estar conversando com as pessoas da família. Sim. Para poder dar um norte para que elas com certeza. consigam atender melhor aquele paciente. Exatamente. Pela literatura, o adulto exige um acompanhante, né, pra gente, quanto mais melhor, né? Mas e o idoso 2 gerações, né? Então 2 acompanhantes de gerações diferentes. Sim. Então a gente tem que ter 2 do adulto, 2 gerações, 3 gerações, né, no paciente idoso, pra gente entender como é que está funcionando a dinâmica também. E como ele está sendo visto pelo outro, né? Então é muito importante isso também. É interessante ver os 2 lados Sim, da moeda. Exato. Sim. E geralmente eleger a pessoa que vai coordenar o tratamento em casa. É porque não pode deixar o tratamento na mão do paciente, né? Muitas das vezes ele não vai ter autonomia. E aí a gente tem que eleger uma pessoa para fazer o tratamento em casa. Quem vai ficar com os remédios, quem vai dar os remédios, quem vai disciplinar mais, exigir mais hora do banho, hora de comer, não beba, não use isso, entendeu? Dá uma agitada na rotina ali. Dá uma organizada. No caso de quem tem a depressão um pouco mais severa, não é interessante deixar a caixa de remédio com ele, né? Não. De forma alguma. De forma alguma. Porque ele pode... Sim. A depressão... tomar mais. A depressão a medicação pode ser um meio letal, né? Então, acesso a meio letal é complicado. Né? Então, tem que ficar bem seguro com alguém. Tem que ficar. Assim como outras coisas, né? Arma de fogo, arma branca, corda, a janela, né? Questão de quem mora em prédio, né? Então, assim, complicado, é complicado. Né? Certinho, doutor. O senhor comentou de alguns transtornos, né? A gente está falando mais de depressão. Sim, que é o mais prevalente, né? A gente escuta muito, pelo menos eu, dentro da minha função, que sou professora de carreira, a gente escuta muito que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. Sim, e o toque é o presente. E o toque é o excesso do presente, né? Mas existem outros, né? Sim. Existem outros. Você falou da esquizofrenia. Sim. É muito comum, né? E a gente conhece grandes nomes aí que possuíam a esquizofrenia, né? Pintores, escritores. O que é, assim, resumindo, o que é o transtorno da esquizofrenia? Porque às vezes tem muita gente em casa que tem um paciente e não tem muita noção. A esquizofrenia, ela é muito complexa, ela é muito abrangente. Ela é um transtorno cognitivo, tá? Então, ela é principalmente cognitiva em relação a funções executivas. Ou seja, a pessoa deixa de conseguir fazer as coisas, tá? Então, a gente pega desde atos avançados instrumentais, preparar coisa, entender, elaborar estratégia, ter decisão, entendeu? Interpretar resultado, tá? Mas isso não é o que mais aparece, né? Aos olhos, né? O que mais vai aparecer são os sintomas positivos da esquizofrenia, como escutar voz, ver vulto, falar sozinho, ter ideias que são incompatíveis com a realidade, entendeu? Temos sintomas negativos também, que é isolamento, né? Dificuldade de contato, diminuição da fala e da expressão, né? Então, assim, a esquizofrenia, junto com uma piora, né, funcional global da pessoa, entendeu? Então, social, laboral, pessoal, né? Então, assim, ele é bem complexo a esquizofrenia. A gente pode falar que a esquizofrenia, a pessoa fica presa num mundo próprio. A esquizofrenia, ela tem uma alteração de muitas coisas, como crença de realidade, parte sensorial de ver e escutar, parte social de isolamento, dificuldade em fazer as coisas. E nesse caso da esquizofrenia, ela é latente já do nascimento, que a pessoa já é assim, ou ela pode evoluir por conta de alguma doença, como, por exemplo, Parkinson? Não, Parkinson não. Tá? A gente tem sintoma psicótico no Parkinson. Tá?
E nós temos sintoma psicótico devido à medicação usada no Parkinson, tá? E nós temos a psicose nas demências, que são coisas diferentes. A esquizofrenia, né? Ela é assim, na psiquiatria nós temos uma teoria que chama de diátase estresse, né? Que é a pessoa nascer com vulnerabilidade genética e depois ter fatores que precipitam isso ao longo da vida, né? Então, por exemplo, imigração é um fator que precipita a esquizofrenia, uso de substância, fatores que precipitam a esquizofrenia, né? Aí nós temos uma gama muito grande. Uma gama muito grande, né? Assim, teorias, né? Interessantes de se saber, mas que leva tempo, né? Sim, pra gente explicar. A gente conhece muitas pessoas, por exemplo, que eu comentei do Parkinson, que começam a ter sintomas muito próximos à esquizofrenia, que é ouvir vozes, ver pessoas diferentes, ver objetos que se movimentam, né, que é próprio. Isso pode ser, né, com o quadro demencial do Parkinson ou pode ser por causa da medicação do Parkinson, né? A medicação também influencia. Isso, com certeza. Né? Também é um tratamento para psiquiatria também, no caso. Não, o Parkinson é neuro. É o neuro mesmo, é o neurologista. Que já vai trabalhar com isso. Sim, é o neurologista que vai trabalhar com o Parkinson. Porque quando já se implanta esse tipo de visualização, então... Geralmente as doenças subcorticais, né, que atrofia, as atrofias cerebrais, assim, que levam à questão motora, já é mais... Levy, o psiquiatra pode abordar também, né? Que é um transtorno ligado, assim, a prejuízo executivo com alucinações, parkinsonismo, né? Alteração de sono, né? Então, assim, mas geralmente o Parkinson, ele é abordado pelo neurologista. Pelo neuro, isso, certo. Que são os subcorticais, né? Às vezes. Certo. Então a gente tem que ficar de olho aí, moçada. Tem que ficar de olho nas patologias. Muitas coisas, assim... São muitas coisas. Nós temos muitas coisas para perguntar pro doutor, mas o nosso tempo é escasso. Então ele vai voltar mais vezes aqui. Vamos lá. Muitas mais vezes, né? E, doutor, uma mensagem final. O que o senhor gostaria de falar? Uma mensagem que o senhor gostaria de deixar para quem está assistindo a gente agora e que está sofrendo em silêncio? Procure ajuda, né? Vença a resistência, né? Há resistência em vários fatores, né? Então, assim, procurar ajuda, tomar medicação, aceitar o diagnóstico, né? Vencer o escrutínio público, né? O estigma, né? Então, assim, procure ajuda, sabe? Há solução, tá? Há solução para a situação. Eu não fique sozinho sofrendo, né? Porque vira depois um ciclo vicioso, né? A pessoa, eu falo sempre para os pacientes, você tem uma estrutura inicialmente, e aí você adoece. Mas a partir do momento que você adoece e não cuida, essa estrutura ela fica sobrecarregada. Ela piora. E ela tende com o tempo a ir diminuindo. Ou seja, a pessoa, funcionalmente, ela pode perder o emprego, o marido pode abandonar, os filhos podem falar que a mãe é difícil, entendeu? E não querem. Você tem o uso de substância, que é uma coisa que nós não falamos, que é uma coisa muito comum como comorbidade, que também diminui, né? Tem as confusões da vida, né? Que a gente pode fazer, e ir diminuindo a estrutura, né? De apoio, entendeu? Então, assim, procure ajuda, né? E cuide da estrutura de apoio, que é muito importante, né? Que nem eu falei, aumenta o time, né? Vamos aumentar o time de pessoas boas, né? E capacitadas, e familiares, e amorosas, para te ajudar a sair dessa. Tem solução. Sozinho a gente não vai para lugar nenhum, né? O ser humano ele é mais cooperativo, né? Nós só chegamos onde nós estamos por causa da cooperação. Sozinho. A gente acha que é por causa da competição, mas a verdade é a cooperação. Cooperação. Né? É cooperação. Sozinho a gente é um. Junto com o outro, exato, nós temos força de milhões. Exatamente. Isso mesmo. E onde que a gente busca essa ajuda, doutor? Olha, nós temos, assim, como eu falei, diferentes níveis, né? Então, por exemplo, na parte pública, no CAPS,
né, no ambulatório de saúde mental, UBS, tá? Também né, convênios, consultórios, particular, consultório, entendeu? E hoje você consegue ter acesso a nomes pela rede social. Então, assim, né? Então você consegue digitar no Google Psiquiatra Franca, ou, né? E ter acesso, psicólogo Franca, né? O que importa, indicações, o que né? importa é O que buscar importa ajuda. É buscar ajuda, né? E nós temos vários níveis de ajuda e várias para todos, né? Que assim, para exigência de tudo. Certo. Cuidar da saúde mental é uma forma de cuidar de si mesmo, de se amar. Se você está passando por alguma dificuldade, percebeu alguma coisa em você, desses sintomas que o doutor falou, procure ajuda. E se você tiver alguém que está disposto a te ajudar, aceite a ajuda também. Tá? Dê a mão a essa pessoa. Exato. Ela vai te ajudar bastante. Exatamente. Nós ficamos por aqui. Até o próximo check-up. Fiquem com Deus. Até lá. Um abraço, pessoal.